Meu nome é Pedro Levi, sou componente da equipe 3 e hoje nós vamos falar um pouco sobre bioquímica do aparelho respiratório, sob a orientação do professor Tiago Barros. Bem, eu vou falar um pouco, sobre transporte de gases, e a hematose pulmonar, que também é denominada como respiração pulmonar, ela pode ser conceituada aí como um processo químico molecular, que visa aí a estabilização, das trocas gasosas, ou seja, do O2 e CO2, que no caso é o oxigênio e o dióxido de carbono, a fim aí de manter o equilíbrio ácido-básico. Então, o que é que acontece? O sangue, venoso, ele vira agora sangue arterial. E o transporte, de O2 e CO2 pelo sangue, ele depende muito de fatores, como podemos ver aqui, a ocorrência de difusão, ou seja, que vai aí do meio menos concentrado, para o mais concentrado, com o intuito aí de igualar, as concentrações sem a utilização, de proteínas transportadoras. O fluxo de sangue, e também é importante nós sabermos que existem algumas maneiras, pelas quais os gases, eles podem ser encontrados no nosso organismo, como, por exemplo, o gás dissolvido, que determina a pressão parcial do gás, o gás ligado às proteínas, como, por exemplo, aqui o HBO2, o HBCO e também o HBCO2. E também o gás quimicamente aí modificado, como, por exemplo, o CO2, quando é transportado como HCO3, que no caso é quando o dióxido de carbono ele é transportado como bicarbonato de sódio. Agora eu vou falar um pouco sobre ligação de moléculas ao oxigênio. A porção M das moléculas de mioglobina e hemoglobina ela é de extrema relevância para a ocorrência da ligação das moléculas de oxigênio. As moléculas de mioglobina elas apresentam um grupamento M, diferente da hemoglobina que apresenta 4 grupamentos M. No interior dessas estruturas vai existir o ferro, que ele vai atuar como um componente onde o oxigênio irá se ligar. Com isso, a hemoglobina ela tem maior quantidade de sítios ativos para a ligação do oxigênio do que a mioglobina, que vai ter só um. Contudo, a mioglobina ela tem uma grande afinidade pelo oxigênio, maior do que a hemoglobina. Então, essas características tornam interessantes para a função que cada uma dessas proteínas desempenha. Pois, como a mioglobina tem maior afinidade pelo O2, é mais interessante que a hemoglobina seja a proteína encarregada da função de transporte, pois, se ela possuísse uma ligação mais forte, seria mais difícil para ela disponibilizar o oxigênio para os tecidos. Pelas mesmas razões, é interessante que a mioglobina ela seja mais relacionada com o armazenamento, porque, como ela tem maior afinidade, ela vai ter mais dificuldade de se dissociar daquele oxigênio. Então, dizemos que a hemoglobina ela se liga ao oxigênio de maneira cooperativa, o que vai gerar uma curva sigmoidal, que vai estar relacionada justamente com esse princípio de cooperatividade. Esse princípio ele diz que a partir da ligação ou saída de oxigênio de uma cadeia da hemoglobina, vai aumentar a ligação ou saída de oxigênio das demais cadeias. Pois quando o oxigênio ele se liga, ele aumenta a afinidade para que os outros também se liguem, ou seja, é um processo cíclico. Então, além disso, a ligação de O2 na hemoglobina, ela resulta em mudanças conformacionais no tetrâmero HbA O2, que após se ligar com o oxigênio, a hemoglobina ela vai poder existir em duas conformações principais, onde a gente vai ter a conformação T, que é o estado desoxigenado, ou a desoxihemoglobina, e o estado oxigenado, que é o equivalente à oxihemoglobina. The major functional component of the red blood cell is the oxygen-carrying protein hemoglobin, HDB. This molecule makes up 90% of the cell's dry weight. Hemoglobin is comprised of 2 alpha and 2 beta polypeptide chains, positioned around 4 iron-based heme rings. Hemoglobin can rapidly and reversibly bind 4 molecules of oxygen, making it one of nature's most efficient gas transporters. Iron is a major component of hemoglobin and provides the binding site for oxygen. Therefore, having sufficient serum iron levels is essential for proper hemoglobin synthesis. Quando nós falamos da transição do estado T para o estado R, nós também temos que falar da dependência do ligante 2,3-bifosfoglicerato, ou 2,3-BPG, onde essa substância ela vai diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, e que sem a atuação dessa molécula, a hemoglobina ela seria um transportador ineficiente para o oxigênio. A importância da 2,3-BPG é tanta nas hemácias
e ela é aumentada em grandes altitudes. Então, quando você está em um ambiente muito alto, aumenta a liberação do oxigênio. Nesses casos, então, a hemoglobina ela liga menos oxigênio, mas a disponibilização de oxigênio nos tecidos ela é maior, apesar da menor quantidade de pressão de oxigênio na atmosfera. Eu me chamo Rafael e eu vou falar sobre a hemoglobina fetal. Nós sabemos que a hemoglobina é uma proteína quaternária, ou seja, ela é formada por 4 subunidades. E o que diferencia a hemoglobina fetal da hemoglobina normal são diferenças nessas subunidades. No caso da hemoglobina A1, que é a que dos normais possuem, ela é composta por 2 globinas alfa e 2 globinas beta. Enquanto que a hemoglobina fetal, ela é composta por 2 globinas alfa e 2 globinas gama. Essa diferença na estrutura faz com que a hemoglobina fetal tenha uma maior afinidade pelo oxigênio, já que as suas subunidades gama, elas não sofrem a ação do 2,3-bifosfoglicérico, o que proporciona a ela uma maior liberação de oxigênio. Outra informação importante sobre a hemoglobina fetal é que após o nascimento, a quantidade dela vai decaindo no organismo e vai decaindo até chegar no valor normal para um adulto, que é de 0,1 a 2%. Os fatores que alteram a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Os fatores são a ligação de monóxido de carbono, a temperatura, o pH e a pressão parcial do CO2. Na ligação do monóxido de carbono, o monóxido de carbono vai se ligar à hemoglobina e a molécula de hemoglobina vai se combinar com o oxigênio, formando carboxihemoglobina. Essa ligação do monóxido com a hemoglobina ela é mais forte que a do oxigênio e assim vai fazer que o monóxido tenha a capacidade de deslocar o oxigênio da hemoglobina, diminuindo assim a sua capacidade de transporte pelo sangue e pelos tecidos. Já no pH, interfere, pois o pH básico ele vai deslocar a curva para a esquerda, assim aumentando a afinidade e, consequentemente, diminuindo a sua disponibilidade nos tecidos. Já também na temperatura, quando a temperatura for mais baixa, vai deslocar também para a curva para a esquerda, assim fazendo com que tenha a diminuição da disponibilidade do oxigênio nos tecidos e, sendo ao contrário, quanto mais a temperatura for mais alta, vai deslocar para a direita, fazendo que tenha uma disponibilidade maior desse oxigênio nos tecidos. E no pH, e na pressão parcial do CO2, quanto menor for a pressão, maior a afinidade entre o oxigênio e a hemoglobina. Já quando a pressão for maior, vai facilitar essa disponibilidade do oxigênio nos tecidos. Olá, vou dar continuidade à apresentação tratando sobre o transporte do CO2. Existem 3 formas de transporte do CO2. O 70% dele é transportado na forma do íon bicarbonato, HCO3-, 23% transportado associado à hemoglobina na forma de carbonina e hemoglobina e 7% dissolvido no plasma sanguíneo. O CO2 é formado na respiração celular, que ocorre nos tecidos. Esse gás então vai para o sangue e parte dele fica dissolvido no plasma. A maior parte vai para a hemácia. 23% se associa à hemoglobina, ficando na forma de carbonina e hemoglobina, e os outros se associam à água para formar, através da ação da anidase carbônica, o ácido carbônico, se decompondo em HCO3- e H+. O HCO3 sai do eritrócito e fica disponível no plasma. A liberação desse H+ causa a redução do pH e essa redução diminui a afinidade do O2 pela hemoglobina. Ele é então direcionado para os tecidos e será utilizado na cadeia respiratória. O H+ liberado se liga à hemoglobina, formando a desoxihemoglobina, e a partir desse conhecimento nós podemos conceituar então os seguintes efeitos. Deixa
Deixa eu passar aqui o slide. Temos o efeito de Bohr e o efeito de Haldane. O efeito de Bohr é o efeito que garante a disponibilidade de O2 para os tecidos. O estado T é estabilizado pela redução do pH e tem como resultado a liberação do O2 nos tecidos. A hemoglobina transporta H+, e CO2 nos tecidos para o pulmão e é sensível aos níveis de H+, e CO2 nos tecidos. Após esse transporte, o HCO3- volta para o eritrócito através de um trocador bicarbonato-cloreto. O alvéolo libera o O2 e na hemácia ele se liga à hemoglobina, graças à alteração de pH provocada pela liberação do H+, gerando a forma de oxihemoglobina. O H+ liberado nessa reação se une ao HCO3-, gerando H2CO3, através da ação da enzima anidrase carbônica. Esse composto se decompõe em H2O e CO2. Esse CO2 sai da hemácia, se dissolve junto a outros no plasma e finalmente vai para os alvéolos. Então vamos agora conceituar o efeito Haldane. É um efeito de liberação do CO2 nos alvéolos, ou seja, entre os tecidos e a hemácia ocorre o efeito Bohr, e entre a hemácia e os alvéolos pulmonares ocorre o efeito de Haldane.